E vamos agora à introdução da obra, né? Nós temos muito bem claro aqui, pessoal, a afirmação de que não há alternativa para esta situação. Que situação é essa? A situação na qual nós estamos inseridos, né? Então, Mesaros traz esse discurso, obviamente não é o discurso que ele defende, mas ele traz esse discurso para mostrar que é comum nós nos depararmos com esse tipo de afirmação, de que não há alternativa para esta situação. Os sérios problemas da crescente saturação do sistema do capital lançam as suas sombras por toda a parte. Para muita gente, esta situação, né, ela é inalterável. E esta impressão de fatal inalterabilidade parece ser reforçada por um dos slogans políticos mais frequentemente repetidos, né, por aqueles que tomam decisões por nós. Então, aqueles que tomam decisões por nós, principalmente no que diz respeito a decisões de caráter político, né, trazem essa ideia de que não há o que fazer. Era a única decisão a ser tomada, né, uma vez que não havia outra alternativa. Então, os políticos que jamais se cansam de repetir que não há alternativa para a situação existente hoje, né, eles não hesitam em descrever, ao mesmo tempo, a sua própria ocupação como a arte do possível. Então, aqui é uma incoerência muito grande, né? Se eles se mostram como indivíduos capazes de mudar a realidade, principalmente em épocas eleitorais, né? Por que esse discurso de que não há alternativa? Então, como entender a política como a busca do possível, né? Como busca daquilo que é socialmente confiável, se a viabilidade de qualquer alternativa aos imperativos da ordem vigente, né, está excluída por ser justamente impossível? O slogan interessado de que não há alternativa é muitas vezes, pessoal, associado a uma frase tendenciosa de autojustificação, que proclama que no mundo real não pode haver alternativa, né, ao que se está sendo defendido. Então, quando as decisões são tomadas, né, utilizando-se aqui desta afirmativa de que não há alternativa, os defeitos estruturais e os antagonismos presentes no mundo em que nós vivemos, tudo isso é negado, né, ou eles são desconsiderados, com grandes justificações exclamativas, por aqueles que esperam que a gente acredite neles, né? Então, espera-se que a gente finja para nós mesmos que as classes e as contradições de classe não existem ou não importam mais. Pressupõe-se que o único rumo viável da ação nesse mundo real seria justamente ignorar ou oferecer explicações que negassem a evidência dessa instabilidade estrutural. Se é verdade, como eles dizem, que não há de fato alternativa, né, para as determinações do sistema do capital nesse mundo real em que vivemos, então a própria ideia de intervenções causais, né, não importa. Então a própria ideia de intervenções causais, sejam essas intervenções grandes ou pequenas, deve ser condenada como absurda. Então, para que haver essas intervenções, uma vez que não há alternativa? Esconder o vazio dessas soluções prometidas, dessas soluções de correção, é uma função ideológica da transformação que está presente atualmente. Somente no mundo inteiramente fictício, em que os efeitos podem ser separados de suas causas, ou mesmo postos em oposição diametral a elas, é que essa interpretação pode ser considerada viável e correta. É feita uma referência aqui a Margaret Thatcher, né? Ela ganhou o apelido de Tina, uma sigla, né, da expressão em inglês, né, já traduzida por não há alternativa. Então ela negava aqui a possibilidade da existência de alternativas. E assim como ela, nós tínhamos aqui Mikhail Gorbachev, né, que repetia essa mesma opinião em incontáveis ocasiões, ao adotar a ideia de que não havia alternativas, né, como justificativa para suas políticas. Aqueles que se dizem socialistas deixaram de ter qualquer coisa a ver com o socialismo. Então, a partir do momento que você prega que não há alternativa, você
pode ser considerado como qualquer coisa, menos como um socialista, pois o projeto socialista foi desde o início definido como uma alternativa à ordem social estabelecida. Então, se vem com esse discurso de que não há alternativa, consequentemente, socialista você não é. E essa ordem existente, ela se demonstra insustentável, não apenas devido às grandes disfunções socioeconômicas que foram resultado da imposição diária de suas desumanidades sobre milhões de infelizes, mas também em razão do esvaziamento das grandes ilusões relativas a esse poder que agora é irreversível, né? Poder socioeconômico da vitória do mundo capitalista avançado sobre o inimigo de ontem. A perspectiva aqui é de encher buracos, cavando buracos cada vez maiores, o que tem sido a maneira predileta de solucionar os problemas na presente fase do desenvolvimento. Por isso, pessoal, é que há necessidade urgente de uma teoria socialista de transição, não simplesmente como um antídoto para as absurdas teorizações do fim da história e o concomitante enterro prematuro do socialismo. Uma teoria de transição é necessária para que se reexamine o quadro conceitual da teoria socialista, elaborada originalmente em relação ao cantinho do mundo europeu, né? Uma expressão muito utilizada por Marx, né? O cantinho do mundo europeu. A proposta do projeto socialista, como foi originalmente concebido, era contrapor esta alternativa estratégica global à existente e não remediar. Então a perspectiva aqui, pessoal, não é propor reformas, né? Não propor remédios a esses problemas, né, existentes sobre esse sistema sociometabólico do capital, mas sim alterar o próprio sistema. Com o passar do tempo, aqueles políticos que eram adversários, né, à sociedade da mercadoria, os políticos socialistas, foram pouco a pouco se fragmentando, né? É como se eles fossem aqui sendo atraídos pelas recompensas que a ordem vigente podia oferecer para eles. O sistema do capital como tal se adaptou muito bem a toda crítica parcial vinda de partidos social-democratas. Então, todas aquelas críticas que vinham desses partidos, né, o capital ele conseguiu assumir muito bem. Ele enfraquecia essas propostas socialistas como uma alternativa estratégica. A falha da estratégia social-democrata, uma vez que ela começou a aceitar as restrições impostas pelos parâmetros do capitalismo autorreformador, teve no final de assumir a forma do abandono total das metas socialistas que antes eram sustentadas. A crise do marxismo, sobre a qual nas últimas décadas muito se escreveu, na verdade denotava a crise e a quase completa desintegração dos movimentos políticos que antes defendiam, né, a sua lealdade, né, à concepção marxiana de socialismo. O clamoroso fracasso histórico dos dois movimentos principais, a social-democracia e a tradição bolchevique, metamorfoseada em stalinismo, permitiu uma avalanche de todos os gêneros de propaganda triunfalista para celebrar a morte da ideia socialista como tal. E aqui, nesta obra, né, Para Além do Capital, nós temos uma contribuição para reavaliar, né, e esclarecer o campo de vista teórico. Destaca-se aqui que o sistema soviético existente nada tinha em comum com o socialismo, uma vez que a alienação capitalista continuava a impor desumanidades e sofrimentos absolutos à esmagadora maioria dos povos do mundo livre, especialmente naquela parte que os apologistas da sociedade de mercado preferiam chamar de terceiro mundo, de modo a poder atribuir a culpa aos países preocupados com os graves problemas de seu chamado subdesenvolvimento, e não a determinada espécie de desenvolvimento capitalista. A importância do projeto socialista é infinitamente maior do que a da antiga União Soviética. Ele foi concebido como um meio de superar o poder do capital, muito tempo antes da existência da União Soviética,
e permanecerá conosco, numa forma adequada às circunstâncias históricas alteradas, muito tempo depois que o pesadelo stalinista estiver completamente esquecido. O título desse volume, Para Além do Capital, deve ser entendido em 3 sentidos. O significado central da expressão além do capital, pretendido pelo próprio Marx, quando empreendeu a monumental tarefa de escrever o seu O Capital. Então, nesse sentido, significa ir além do capital, e não meramente além do capitalismo. Além da versão publicada de O Capital de Marx, inclusive seu segundo e terceiro volumes impressos póstumamente, bem como o Grundrisse e as Teorias da Mais-Valia. Todo o projeto a que Marx dedicou sua vida não permaneceu apenas inacabado, mas, segundo o plano rapidamente esboçado pelo autor em suas cartas e seus prefácios, só foi completado em seus estágios iniciais. Portanto, não poderia refletir adequadamente suas intenções registradas. O conteúdo presente aqui, neste livro, pode ser resumido da seguinte forma. Nós temos aqui a primeira parte, que trata da A Sombra da Incontrolabilidade, enfoca as razões vitais para se ir além do capital, então para que ir além do capital, e a necessidade realmente inevitável de fazer isso no interesse da sobrevivência da própria humanidade. A parte 2 trata do legado histórico da crítica socialista. É citado aqui bastante a obra de Lukács, a profunda crise intelectual pela qual ele passou, pela conflagração da Primeira Guerra Mundial e suas consequências socialmente explosivas. É feita uma referência à obra História e Consciência de Classe. A terceira parte trata da crise estrutural do sistema do capital. 50 anos depois de modernização, deixaram o terceiro mundo numa condição pior do que nunca. O sistema soviético teve um colapso dramático, sem qualquer perspectiva de estabilização pela entrada no clube do capitalismo avançado. Então a gente vai ter a imposição de dificuldades proibitivas ao sistema soviético, que estava se estilhaçando. Há uma crescente frequência das fases de recessão. Então antes essas fases de recessão eram algo bem raro, Então, cada vez mais a gente passa por fases de recessão, e isso se torna o novo padrão, e é feita uma referência aqui às razões para a catastrófica quebra do sistema soviético, junto com todas as tentativas de reformá-lo, inclusive a chamada perestroika de Gorbachev. Os acontecimentos pós-revolucionários, consolidados sob Stalin, seguiram uma linha da menor resistência em relação às estruturas socioeconômicas herdadas, permanecendo assim presas dentro dos limites do sistema do capital. Ok? Então nós terminamos aqui a introdução. Na próxima aula nós já vamos iniciar a primeira parte e tratar do primeiro capítulo. Bons estudos a todos e até a próxima. And when the problems of those immediate problems, healthcare and the destruction of nature and all the others, a whole range of problems, absolutely fundamental problems which are directly concerned to them. 2 years ago when I was lecturing here, I didn't come to this particular city, but all over Brazil, I delivered a lecture which had the title, Structural Crisis Needs Structural Change. The crisis we face in relation to not just capitalism and crisis of a certain time is the normality, but that is conjunctural periodic crisis. What we have today and experience for a long time now, about 50 years, is the structural crisis of the system. First, I printed actually the sentence, the critique of the structural crisis of the capital system, not just capitalism. Capitalism is a small slice of the capital system. Out of thousands of years, 500 years maximum. In historical perspective, it's very little. And our crisis involves the whole system, also in relation to the future. The Soviet Union, that was not a capitalist country. That was a post-capitalist country. So you can
abolish, that was the idea, abolish capitalism, like you can abolish the capitalist state. But you cannot abolish capital. You cannot abolish the state as such. And you can't abolish the tripé, which I discuss, analyze in great length in my book on Parallèle de Capital, is capital, labor, and the state. None of these can be overthrown, abolished. Has to be fundamentally restructured. That's why we have to. The structural crisis embraces this 50 years, and in the past people were talking about the short period and the long period, the long trend. And the long one was supposed to be 25 years. Now the structural crisis of capital started towards the end of the 1960s. We are in 2013, an awful long time, more than 50 years, and there is no sign of the structural crisis being resolved. And you can't get out of a structural crisis. You know, the normality of capital in relation to the conjunctural periodic crisis resolved every one of them. Periodically you had crisis, and capitalism came stronger than ever out of it, not out of the structural crisis. There is no way out of the structural crisis. We need a different structure. And that's why I say, in relation to your question, the importance of these ideas, Marxian ideas, greater than ever before, because now we are, in Marx's lifetime, we didn't have a structural crisis, okay? Marx couldn't talk about structural crisis. It is the reality of our conditions and the challenge for us.